Hoje nós vamos falar sobre as 12 falácias para condenar a homossexualidade na Bíblia. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso vai ajudar a pregar o Evangelho aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração. Antes, o irmão Zé Filho veio pedir oração pela mãe dele, que vai passar por uma cirurgia nos olhos, e pela sogra que está muito doente. Possamos estar orando então pela mãe e pela sogra do irmão Zé Filho. A irmã Valneide pediu oração pelo filho Alisson, que ele está preso por causa do conta de vícios. Então possamos estar orando pelo filho da irmã Valneide, que o Alisson venha se recuperar, que largue os vícios, que Deus consiga atuar na vida dele, para que ele possa realmente se entregar ao Senhor e andar nos caminhos corretos. E o irmão Joaquim pediu oração pelas filhas Aura e Neide. Elas não estão muito bem, estão passando mal durante a noite, e uma delas teve crise de asma, inclusive. Principalmente nos tempos que estamos vivendo com relação à pandemia, é bem complicado quando a gente vê passar mal por conta de respiração. Uma crise de asma é muito preocupante, então possamos estar orando pelas filhas do irmão João. Bom, hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Éder Alckmin. E ele comentou no vídeo que eu falei sobre misoginia e homossexualidade. Ele comentou falando sobre as 12 falácias para condenar a homossexualidade. 7 delas estão na Bíblia e as restantes, outras 5 não estão na Bíblia, são argumentos que ele trouxe. A gente vai passar por cada uma delas, vendo os textos que ele trouxe e os argumentos rebatendo essas falácias que ele diz ser falácias. É um ponto importante. Se você não gosta desse tipo de tema, sobre homossexualidade, sobre esse tipo de coisa, principalmente porque não são palavras agradáveis para quem enfrenta essa luta, então eu recomendo que não siga com o vídeo, mas se você quiser aprender, eu recomendo que siga no vídeo até o final, que vai ter bastante coisa para a gente ler dentro da Bíblia. E esse vídeo vai ser bastante longo, porque são 12 pontos, e passar um a um vai ser bastante longo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Deus criou apenas homem e mulher. Esse é um ponto que ele traz, e isso não é uma mentira, é uma verdade. Deus criou apenas homem e mulher. Ele traz aqui Gênesis 1, verso 27 e 28. E aí ele comenta: todo homossexual ou é homem ou é mulher. E aí ele traz um argumento para explicar isso. Mas em Cristo não há diferenciação. Gálatas 3, 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Vamos abrir nossas Bíblias. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui tem 2 pontos nesse texto, né? 2 pontos que a gente vai comentar. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Ou seja, se tornamos uma única pessoa em Cristo, porque agimos como Cristo, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Todos nós somos um em Cristo. É isso que o texto está falando. Mas também tem um outro argumento aqui, se a gente ler o verso 29 também. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, além desse texto está falando de que somos um em Cristo, nós também somos um, sem diferenciação, segundo a promessa. Ou seja, todos nós temos o direito de herdar a vida eterna. Não há diferenciação de quem vai herdar e quem não vai herdar. Vai ser o julgamento conforme as obras. Isso é um tema para um outro vídeo, mas seremos julgados pelas obras. Então aqui há sim diferenciação entre homens e mulheres, porque o homem tem um corpo fisiologicamente, biologicamente, mentalmente e psiquicamente diferente da mulher. Homens e mulheres não pensam extremamente iguais, eles têm corpos diferentes fisicamente.
a forma de pensar e a forma de agir de um homem e de uma mulher são diferentes, olhando de modo geral. Lógico que tem mulheres que têm mais similaridade no modo de pensar mais racional do homem, e tem homens que têm maneiras mais emocionais de pensar, mas de modo geral há sim uma grande diferenciação entre homens e mulheres, e o grupo se junta. Homens tendem a agir normalmente de uma forma e mulheres tendem a agir normalmente de outra forma. Então, esse texto aqui, esse que você trouxe como argumento, cai por terra. Deus realmente criou homem e mulher, e há diferenciação no físico, não há diferenciação quando nos tornamos um em Cristo. E, segundo a promessa, nós podemos herdar a salvação, a vida eterna, sem nenhuma diferença. Segundo ponto, casamento deve ser apenas entre homens e mulheres. Gênesis 2, verso 24. E aí ele diz: Jesus disse que esse conceito não serve para todos. Aí ele traz Mateus 19, verso 10 e 12. Vamos lá, Mateus 19, verso 10 e 12. Mateus 17, 19, verso 10 a 12. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Mas aqui a gente tem que ler todo o contexto do verso 6 ao verso 9, para complementar a ideia que o irmão trouxe. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar e a repudiar, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, aqui a dureza do coração, a gente vê que a dureza do coração se mantinha ali, né? Que ele falou ele está falando com relação ao divórcio. Os homens se fazem eunucos muitas vezes por conta do divórcio, por conta das relações sexuais. É disso que ele está falando. Ele está falando acerca de divórcio, não está falando acerca de relações entre homens e mulheres do mesmo sexo. Ele está falando acerca do divórcio. Então esse texto que você trouxe, ele está fora de contexto. Você trouxe também com relação a isso ao texto de 1 Coríntios 7, do verso 1 ao verso 7. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. Quanto aos que escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E cada uma o seu próprio marido, ou seja, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom.
um na verdade de um modo, outro de outro. Eu não entendi o porquê que você trouxe esse texto que não faz o menor sentido. Aqui está falando sobre o casamento, sobre não negar relação sexual ao seu cônjuge. E aqui é importante, né, quando ele fala como eu sou, porque ele não se casou para viver dedicado ao evangelho. E, inclusive no texto que a gente viu de Mateus, quando se fazem eunucos, é justamente para não se casar e ter esse problema com relação a divórcio, porque não é para se divorciar, isso nunca foi plano de Deus, por causa da dureza do coração que foi dada essa lei a Moisés ali para que pudessem se divorciar, mas nunca foi o princípio o divórcio. E nem mesmo com relação sexualista, Jesus permitiu nesse ponto o divórcio com relação a relação sexualista, mas não é o ponto. O ponto é que o desejo realmente de Deus é que se perdoem e que convivam juntos, porque um escolheu ao outro para viver a vida, se tornaram uma só carne. Eu não entendi esse ponto que você trouxe falando sobre o casamento, sobre dar o corpo. E aqui ele deixa bem claro: cada esposa um marido, cada marido uma esposa. Vamos lá, a terceira. Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. E aí você traz Gênesis 19. E aí você comenta: em Sodoma o que ocorreu foi uma tentativa de abuso sexual contra estrangeiros e nada além disso. E aí você traz um texto de Juízes que fala sobre isso também. Os profetas e até Jesus deixaram bem claro quais foram os pecados de Sodoma: soberba, egoísmo, a ironia e o preconceito. E aí você traz aqui Ezequiel 16:49. Lá, Ezequiel 16:49. Dezesseis 49 aqui. É isso, é isso. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. E aí, verso 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, eu removi dali. Ou seja, falando sobre abominações, ou seja, eles fizeram abominações. A gente já vai falar sobre abominações, porque é um texto que você traz também, um texto que eu citei no outro vídeo, e a gente vai chegar lá. Então, o pecado de Sodoma também tem as abominações. E aí você continua falando sobre isso. Os profetas e até Jesus deixaram bem claro. Ah, novamente, você trouxe outro verso, né? Lucas 10, do 10 ao 12. Lucas 10, do 10 ao 12. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberes, sai pelas ruas e clamai, até que o pó da vossa cidade, que se nos pregou os pés, sacudindo-nos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui esse texto está falando claramente que o rigor daquelas cidades em que Cristo passou, fazendo os milagres, mostrando a verdade, será mais rigoroso do que com Sodoma e Gomorra. Não tem nada a ver com relação à destruição de Sodoma e Gomorra por conta da homossexualidade ou com relação aos pecados dele. Lá em Ezequiel a gente vê que as abominações que eles fizeram foram causa da sua destruição, e aqui a gente está vendo que vão ser julgados com menos rigor do que aqueles com que Cristo passou, com que Cristo teve contato e não se entregaram a Cristo. São duas coisas completamente diferentes. Quarto, homossexualidade é uma abominação. E aí você traz aqui os versos de Levítico 18, 22 e Levítico 20, verso 13. E aí você fala: a preocupação em Levítico 18 e 20 é proibir os judeus de seguir os costumes pagãos do antigo Egito e de Canaã. E aí vamos ver aqui Levítico 18, verso 3. Levítico 18, verso 3.
Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então aqui você está falando justamente isso, né? Que no texto, antes de falar sobre não deitar com o homem como se fosse mulher, não faça porque é abominação, Deus está falando aqui que é o segundo costume que eles fazem lá. E aí, capítulo 20, verso 23. Não andeis nos costumes da gente em que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas as espécies de coisas, por isso me aborreci deles. E aí você argumenta aqui. Aliás, vamos voltar aqui no 18, verso 24, que você também traz esse ponto. 18, verso 24. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Agora eu não sei se foi você que trouxe esse texto ou se foi eu. Eu fiz a anotação aqui, mas não ficou tão claro. Mas dá para ver claramente aqui que essas práticas da homossexualidade eram práticas das nações pagãs que estavam ali na terra. Aí você complementa aqui, abominação vem do termo hebraico toeba, que era usado que era usado em contextos de idolatria. E aí você traz aqui Deuteronômio 12:31, Deuteronômio 18 do 9 ao 12, Malaquias 2, verso 11 e Ezequiel 8 do 9 ao 10. E aí aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá de novo aqui, Levítico 18, verso 20. Nem te deitarás com mulher do teu próximo para não te contaminares com ela. Ou seja, aqui foi um texto que eu trouxe para responder. Você estava falando aqui que todos esses textos são em relação à homossexualidade no contexto da idolatria. E se a gente vê aqui no versículo que eu acabei de ler, versículo 20, aqui o 19 fala, não te chegarás à mulher. Não, peraí. No 22 fala com relação ao homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. No verso 20 fala, não te deitarás com a mulher do teu próximo para não te contaminares com ela. E aqui você está falando que tudo isso, dessas relações sexuais que ele está apresentando aqui no capítulo 18, é com relação à idolatria. Então você só não pode se deitar com a mulher do seu próximo se você for fazer um culto pagão, um culto idólatra. Não, fora isso, você poderia. Segundo o que você está dizendo, segundo a lógica que você disse, que esses textos são só referentes à idolatria, porque eram costumes daquelas nações. Mas a gente sabe claramente que, inclusive, está lá em Êxodo 20, que para não cobiçar a mulher do próximo, não começar as coisas do próximo, inclusive a mulher, não cometer o adultério, não adulterarás, também está em Êxodo 20. E não é com relação às questões a culto pagão, é no modo geral. Então a gente consegue entender aqui que esses textos aqui de Levítico 18 também está se tratando de um modo geral. Vamos lá, Levítico 11. A gente vai ler alguns textos de Levítico 11, porque você falou que a abominação são sempre com relação à idolatria. Levítico 11, verso 10 e 11. Porém, todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que examinais as águas e todos os viventes que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Ou seja, aqui está falando sobre abominação também, sobre alimentação. Então, mas aqui não está falando com relação à idolatria, está falando com relação à alimentação no contexto geral de alimentação, que você não deveria se alimentar com esse tipo de alimento. E aqui está falando também no verso 20, 23, 41, falando sobre abominação e não é contexto de idolatria. E aí você traz aqui, ou será que sou eu aqui? Levítico, aqui você que traz isso. Levítico não deveria ser um livro de doutrina cristã. Aí você traz Hebreus 7, verso 11 e 12. Vamos lá, Hebreus 7, verso 11 e 12.
Hebreus 7, verso 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fora contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Você traz esse verso e depois você continua. Deixa eu... Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 14. Você traz também o livro de 2 Coríntios, que não devemos levar, né, o livro de Levítico, porque quando muda o sacerdote, muda a lei. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não lhes foi revelado que em Cristo é removido. E aqui é importante, né? Quando a gente está falando desse véu da antiga aliança, eu anotei porque senão eu ia esquecer. O véu significa compreensão. Rasgar o véu significa o entender. Moisés tinha total compreensão de Deus. Aliás, voltar para o verso 13 aqui. 2 Coríntios 3,13. A gente leu o 14, vamos ler o 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, esse véu, o rasgar de véu, o véu que Moisés colocava era justamente por conta da compreensão. Eles não conseguiriam entender ainda naquele contexto de Moisés e o véu também que tinha no lugar, no santuário, justamente porque não havia essa compreensão, não havia chegado o momento. E aí aqui sim, nós devemos hoje tirar o véu, esse véu, porque hoje nós temos a compreensão. E esse véu significa também, quando fala aqui da antiga aliança, no verso 14, significa de todos aqueles ritos no santuário, o sacrifício do animal, não precisava mais disso, porque Cristo já havia vindo, já havia sido morto, ou seja, o sacrifício do cordeiro aqui já havia acontecido e não tinha mais a necessidade de continuar com aqueles ritos. E aí vamos lá em Mateus 5,17 também, texto que a gente já leu algumas vezes aqui. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ou seja, Jesus não veio mudar nada do que estava escrito. Então, tem um ponto aí. Não é o contexto da homossexualidade com abominação. Você diz que é no contexto de idolatria e que caiu por terra. E, na verdade, a gente trouxe aqui alguns pontos de que não era no contexto de idolatria. Mas, ainda assim, olhando com relação ao contexto de idolatria, tem uma dissertação da USP que eu descobri estudando sobre o tema. Eu não trouxe o nome da pessoa que fez aqui. Sérgio Aguiar Montalvo. Eu não sei se esse Montalvo é o nome dele, então vamos lá. Sérgio Aguiar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para essa dissertação completa. Um estudante da USP de pós-graduação em língua hebraica, literatura e cultura judaica. O tema da dissertação dele é homossexualidade na Bíblia hebraica. E aí ele fez uma dissertação pegando os textos de Levítico 18:22, que fala não te deitarás com o homem como se fosse mulher, do texto de Levítico 20, verso 13, e ele traz também o texto de Deuteronômio falando sobre o travestismo. Eu não sou muito adepto dessas palavras, eu não conheço, se eu não me engano esse é o termo que ele usa aqui. Mas eu vou pegar alguns trechos da conclusão dessa dissertação, com o link na descrição do vídeo. E se quiser ler a dissertação completa tá lá. São mais de 100 páginas. E eu recomendo quem quiser se aprofundar no tema e realmente compreender o que se trata.
Quando percebemos Levítico 18, 22 e 23 em uma perspectiva não idólatra, aqui já está falando a conclusão lá, não idólatra, temos os versos relacionados à organização do universo. A questão de Beaver, ao se referir a Soler, sobre o não misturar com os princípios da lei de Deuteronômio e Levítico, como respeito às proibições da homossexualidade, em que todos os seres humanos podem ser apenas homens ou mulheres, nunca as duas coisas, ao mesmo tempo, percebendo que a homossexualidade é estigmatizada e declarada como abominação, é uma ofensa capital. Abolir a distinção do significado sexual é subverter a ordem do mundo e subverter a antítese de homem e mulher. E subverter a antítese de homem e mulher é desafiar a Deus. Tais questões com respeito à homossexualidade ritual, apesar de estarem relacionadas à deusa Ashera e à fertilidade, era uma ação que destruía a organização do universo e de todas as coisas, as quais eram comuns não somente a Canaã, com respeito a Ashera, mas em todo o Oriente Próximo, com respeito à deusa mãe. Ou seja, aqui na conclusão dele, depois dele dissertar sobre isso com relação à Bíblia hebraica, ou seja, ele pegou os originais, a gente vê aqui que o curso dele era pós-graduação em língua hebraica, literatura e cultura judaica, ou seja, a gente entendendo o contexto exatamente ali, como foi escrito nos originais. Ele tem todas as referências, nossa, são mais de 5 páginas de referência, então tem tudo lá certinho. Ele está falando aqui, a conclusão que ele chegou é que lá no Oriente Médio, pelas escritas, pelo entendimento dos judeus com relação a tudo aquilo, com relação aos textos originais, era justamente esse, que realmente estava no contexto de idolatria, mas a gente vê com relação a Levítico 18, 20 que não é contexto de idolatria, no contexto geral. Mas mesmo assim, mesmo não estando só no contexto de... Mesmo se fosse olhar só para o contexto de idolatria, ainda assim estaria errado, porque eles estariam subvertendo a ordem do universo, desafiando a Deus, e era esse o entendimento que se tinha lá nos originais. Foi com essa finalidade que foi escrito. Então tem os dois pontos aqui. E aí você traz aqui uma outra falácia. Homossexualidade não é natural. Aí você traz o texto de Romanos 1, verso 26 e 27. E aí você traz o texto de Romanos 1, do 18 ao 25, tem como tema a supremacia de Deus e as consequências da idolatria. E aí Romanos 23 e 25. E aí, vamos lá ler o livro de Romanos, capítulo 1, para a gente conseguir entender. Romanos, capítulo 1. E o vídeo está ficando bem grande mesmo, a gente ainda não está nem na metade. Eu recomendo, eu vou falar aos irmãos para a gente ir um pouco mais rápido. Eu recomendo aí a leitura do capítulo 1 todinho. Aí você faz o irmão Éder apontou o verso 26 e 27 e depois ele apontou um texto geral para a gente ler, do 18 ao 25, que é com relação à supremacia de Deus e as consequências da idolatria às relações antinaturais. Mas vamos ler o verso 21 especificamente. Romanos 1, 21. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, aqui quando as pessoas tinham o conhecimento de Deus, mas não praticavam, não colocavam em prática, elas meio que escureciam as vistas, elas não conseguiam mais compreender, não conseguiam mais entender, o coração se tornava insensato, elas estavam entregues aos desejos do coração quando elas não queriam obedecer a Deus. E aí, quais são os desejos do coração? Aí tá aí nos versos 26 e 27 as consequências, né? Que você apontou. Aí você fala aqui, o verso 26 inicia-se com a expressão por isto, indicando que a idolatria é a causa das práticas descritas nos versos 26 e 27. Deveria ser nos versos anteriores, né? Se começa por isso, significa que olha para o anterior, mas você falou 26 e 27. O verso 27 diz que os homens deixavam o natural da mulher. Logo,
tais homens não eram gays. E aí você traz aqui 1 Coríntios 7, verso 11 e 12, de novo, que a gente já leu. Não fica claro se as suas mulheres, no verso 26, são lésbicas, esposas desses homens, nem o que elas faziam, já que a palavra natureza para Paulo também significa o costume, ou seja, o normal, aquilo que você faz cotidianamente. E aí eu trouxe uma tradução da Bíblia King James, que fala sobre isso. Sobre o verso, agora qual que é o verso? É o verso 26, a tradução da Bíblia King James com relação ao verso 26. E só não sei se os irmãos conhecem, mas a Bíblia King James ela é conhecida por ser a tradução dos textos originais do hebraico no Novo Testamento, ou chamado textos receptos, né? Então vamos lá, o que está escrito aqui no verso 26 na Bíblia King James? Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Ou seja, até as mulheres. Você falou que aqui as mulheres não está claro, mas tá. Deixa eu ver aqui nessa tradução que eu estou aqui. Ó, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Ou contrário ao costume, como você disse aqui. Ou seja, até as mulheres mudaram o comportamento. Eu não entendi porque você citou esse verso. A gente, só para resumir isso aqui, as pessoas, quando têm o conhecimento de Deus, não praticam, elas se entregam aos desejos do coração, e aqui tudo isso aqui são os desejos do coração. Não está falando com relação à idolatria que você comentou aqui, consequências da idolatria. As consequências aqui de tudo isso, inclusive a idolatria é uma consequência de você conhecer a Deus e não praticar, e não se envolver com Deus, né? Os seus próprios raciocínios se obscurecem pelo coração insensato, por você não seguir a Deus. Você conhece a Deus, não segue a Deus, você está se tornando insensato. É isso que a Bíblia está falando aqui. E aí você faz aqui, né? Esse texto está longe de ser um mandamento. Esses textos aqui de Paulo, né? Contra a homoafetividade. Paulo nem pode criar mandamentos. Ele escreve na mesma carta, em Romanos 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, só para entender, o fim da lei é Cristo. Quando você está caminhando na lei ali, quando ela chega ao fim, quem está ali no fim? Cristo. A finalidade da lei, o objetivo da lei é me levar e te levar a Cristo. Não está falando que a lei acabou em Cristo quando ele morreu. Porque quando Cristo morreu, não era permitido matar, não era permitido adulterar, não era permitido ser idólatra. O fim da lei não é Cristo, no ponto de que acabou a lei. O fim da lei significa que o objetivo da lei é nos levar a Cristo. É esse o ponto aqui. O fim de finalidade. Então, acredito que eu tenha respondido esse texto, essa argumentação aqui de que homossexualidade não é natural. Vamos lá. Homossexuais não herdarão o reino dos céus. Aí você traz o texto de 1 Coríntios 6, 9. Aí você traz a palavra homossexual, só foi adicionada à Bíblia em 1946. Nem todas as Bíblias citam efeminados ou sodomitas em 1 Coríntios 6, 9. Mas Jesus diz que existem escribas que fecharão o reino dos céus para as pessoas. Mateus 23, verso 13. Vamos lá, Mateus 23, verso 13. E eu sabia que esse vídeo ia ficar grande, já são mais de meia hora. Se você está aqui, parabéns, porque estamos aprendendo bastante. Mateus 23, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrareis, nem deixais entrar os que estão entrando. E aqui é importante a gente ver do verso 11 ao verso 12 também. Você falou do 13, mas vamos ver do verso 11 ao verso 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, aqui está falando de servir. Os escribas e fariseus, eles não queriam servir, eles queriam ser servidos. Eles eram hipócritas. Eles liam a lei
só aquela parte que os convinha, aquela parte que não convinha eles só aplicavam aos outros. Ou seja, eles estavam afastando as pessoas do reino de Deus cada vez mais. Eu não entendi o que isso tem a ver com relação ao reino do céu. Será que você está falando aqui que os escribas e fariseus estariam afastando os homossexuais do reino dos céus porque eles estariam falando o que é correto? Falar o que é correto é uma coisa, agora você não querer aplicar assim é como se os fariseus aqui falassem: vocês não podem ser homossexuais, aí eles fossem. Seria isso. Eles estavam falando que tal parte da lei só servia para o povo e para eles não. Eles não queriam servir, quando na verdade o objetivo maior do cristão é servir. Vamos lá aqui. E aí você também comenta aqui a história do jovem rico. Deixa eu ver aqui quando que começa o seu comentário. Jesus não ensinou que ser hétero é uma condição para ser salvo. Um comentário seu. Mateus 19, verso 16 ao 19. Eu não vou ler que é a história do jovem rico. Acho que já está bem conhecida, mas está aqui o texto, Mateus 19, do 16 ao 19. Mas alertou: não tente separar o joio do trigo. Mateus 13, 29, que é a parábola do joio do trigo. O Senhor plantou o trigo, veio o inimigo, plantou o joio, eles cresceram juntos. Mas os simples fatos desse versículo não mencionar que lésbicas vão para o inferno já prova que a preocupação do apóstolo Paulo aqui não é com relação à homossexualidade humana. Aí eu trouxe um ponto. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto depois de ler algum texto. Mas a Bíblia, ela não está preocupada com os nossos pensamentos de hoje. Que hoje você tem que se preocupar em falar: senhoras e senhores, homens e mulheres, meninos e meninas. Ela não está preocupada de falar grupos nominalmente. Antes a sigla que era LGBT, agora é LGBTQI, e toda hora vai aumentando, colocando mais grupos, que cada vez surge alguma coisa nova. A Bíblia não está preocupada em ser específica com relação a pontos, a grupos específicos. Mas é engraçado que ainda assim nesse ponto aqui eu separei um texto sobre que eu peguei inclusive esse texto lá na dissertação do Mário, acho que é Mário, né? Sérgio. Deixa eu voltar aqui para ler o nome dele. Sérgio Aguiar. Peguei lá na dissertação do Sérgio Aguiar, que é Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Aqui falando especificamente das roupas, mas a Bíblia não está preocupada de ficar citando grupos nominalmente. Nas conclusões que você trouxe, você falou que a Bíblia está preocupada com minorias, mas você trouxe alguns textos falando sobre eunucos. Não está falando sobre outros grupos. Só simplesmente sobre eunucos em alguns casos muito específicos. Cadê? Deixa eu voltar aqui, achar onde a gente estava aqui. Então a Bíblia não tem essa preocupação de falar todos os grupos especificamente. Ela simplesmente fala o que é geral. Quando a gente fala aqui, não adulterarás, não quer dizer que é só para homem ou só para mulher. Não quer dizer que tal coisa só para... É para todo mundo. A Bíblia, ela está generalizando, é para todos. Eu não posso falar: a Bíblia só falou de tal coisa, então é só para homem. A Bíblia só falou... Não, é para todo mundo. E normalmente aqui, essa é uma coisa que a gente tem, principalmente nessas épocas mais antigas, era acostumado falar especificamente, diretamente para os homens, mas que servia para todos. Porque muitas vezes na sociedade a mulher não tinha voz, não era escutada. Enfim, a Bíblia não está preocupada com isso, de falar homens e mulheres o tempo todo. Algumas vezes fala, outras não. Homossexualidade, 7 agora. Homossexualidade é uma imoralidade sexual. Aí você cita o texto de Atos, e esse é o último texto que a gente vai ler que tem argumentos bíblicos que você traz. Atos 19, verso 29. Nenhum lugar da Bíblia associa a homossexualidade como sendo imoralidade sexual. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Nesse verso só está falando sobre imoralidade sexual. Atos 15,
verso 29. Vamos lá. Atos 15, verso 29. Atos 15, verso 29. E que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardarem. Esse texto aqui é exatamente isso. Esse texto só está falando de imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não é natural. E aí quando a gente volta lá em Romanos 1, falando sobre que deixou as relações naturais, os homens e as mulheres também. Você falou das mulheres, mas ali está especificamente também falando das mulheres. Aqui, um ponto. Aqui a imoralidade ela está relacionada aos pecados sexuais. Imoralidade sexual, pecados sexuais. E aí você fala, você vai citar também aí, quando você não tem mais argumentos bíblicos. Algumas traduções trazem as imoralidades sexuais aqui como prostituição e outras como fornicação. Ou seja, cada tradução, cada tradutor ali, dependendo da fonte que ele trouxe, ele traz uma versão diferente. Prostituição, fornicação. E aqui nessa versão que eu li está imoralidade sexual. Pecados sexuais. Porque se a gente for ver a prostituição, olha, são duas coisas diferentes. Se a gente for ver a prostituição, você vendeu seu corpo por dinheiro. Se a gente for ver a fornicação, é quando você tem relações sexuais antes do casamento. Se a gente for ver que tudo isso está em traduções diferentes, significa que quando eu estou fornicando é como se eu estivesse me prostituindo. E tudo isso está no bolo de imoralidade sexual. E aí, vamos lá. Outro texto que eu vou trazer, né, num argumento seu. Entendemos que a homossexualidade entra como uma imoralidade através dos versos de Levítico 18, 22 e Romanos 1, verso 26 e 27. Por esse ponto, por esses outros versos, a gente entende que a imoralidade sexual entra aqui, a homossexualidade entra aqui também como imoralidade sexual no verso de Atos, que você trouxe. E agora aqui são só coisas que você não trouxe argumentos bíblicos, e eu vou trazer alguns argumentos aqui. Deus proíbe a homossexualidade, pois casais homossexuais não geram filhos. Deus nunca proibiu pessoas estéreis de se casar, e é verdade. Deus nunca proibiu pessoas estéreis de casar. E com relação a esse argumento que não tem verso, que é engraçado, né? Que são cristãos que trazem esses pontos para você, acredito eu. E aí você trouxe aqui a falácia que Deus proíbe a homossexualidade porque casais não podem gerar filhos. Enfim, vamos lá. Um ponto importante. O sexo não é só para a procriação. Ele é também para a procriação. Mas ele também é para o prazer e pela união do casal. Quando a gente lê os versos aqui, deixa eu lembrar que foi você que trouxe, inclusive. É de 1 Coríntios. Deixa eu voltar. Acho que é 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui para ver se é isso mesmo. Quando fala para o homem não negar o seu corpo à sua mulher. Acho que é isso mesmo. Isso. Quando fala aqui do homem não negar o seu corpo à sua mulher, da mulher não negar o seu corpo ao seu marido, o que está dizendo aqui? Justamente que as relações sexuais para dar o prazer ao outro também, dentro da questão do casamento, para eles não se desunirem, porque o sexo também é para a união do casal e para o prazer. Se a gente for lá o livro de Cantares todinho, você pode ler, tá falando ali de sexo o tempo todo, no contexto do prazer. Mas é também para procriação, como a gente vê lá em Gênesis. Mas aqui acho que é um ponto importante quando você traz aqui que proíbe a homossexualidade porque casais homossexuais não podem ter filhos. Acho que tem um outro ponto aqui com relação a essa proibição. Gênesis 2, verso 20 e 21. Gênesis 2, verso 20 e 21.
Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Auxiliadora do homem. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas e o fechou lugar de carne. Verso 22. E a costela que o Senhor tomou ao homem transformou numa mulher e lá trouxe. Ou seja, a mulher foi retirada do homem. Ou seja, quando eles se juntam é realmente para se unir à criação. Se voltar àquilo que Deus criou ao princípio. Não tem nada a ver aqui com relação à procriação, esse argumento que você trouxe. É justamente a questão da proibição, que não está falando que é proibido, mas que é imoral, que não é o desejo de Deus, é justamente com relação a esse ponto. Ao ponto de que não é aquilo que Deus criou, conforme a vontade que ele fez. Não foi tirado um pedaço do homem para fazer um auxiliador, foi uma auxiliadora. E aí nesse ponto, quando você junta dois homens, quem é a auxiliadora? Quando você junta duas mulheres, quem é a auxiliadora? Quem que não é a auxiliadora? Enfim. E aí o outro ponto que você faz, não existe amor numa relação sexual, é o que as pessoas dizem. E aí você diz, ao contrário, celebra esse amor. Aí você cita 2 Samuel, verso 1, 26. Vamos ler 2 Samuel, verso 1, 26, falando de Davi e Jonatas. Depois você fala também sobre isso mais pra frente, né? 2 Samuel, capítulo 1, verso 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E aí você está falando que aqui a Bíblia está celebrando um amor homossexual, mas a gente vai lá em Provérbios, capítulo 17, verso 17. Provérbios 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia faz um irmão. Acho que usou inclusive as mesmas palavras, se a gente voltar aqui segundo Samuel. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Amo o amigo e na angústia um irmão. Olha só, exatamente, parece que é um paralelo entre os textos. Está falando sobre a amizade deles e eles se amam por serem amigos. E qual que é o problema em amigos se amarem? Aqui, Provérbios 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo. Então, com relação a isso, o que você fala ali com relação a homossexualidade com um casal homossexual, Jonatas e Davi, não faz o menor sentido, até porque Davi teve várias mulheres, vários filhos. E aqui ele está preocupado porque ama o amigo dele. E aí não existe relação, amor numa relação homossexual. Com relação ao texto que você trouxe, não faz o menor sentido. Agora, se é amor ou se não é amor, é cada um que fale. Se você é homossexual e você ama outro homem, você fala que ama. E quem sou eu para falar que você não ama? Quem sente é você. Se bem que o amor não é um sentimento, é uma ação. Você decide amar. Eu decido amar você, então eu vou fazer de tudo para estar com você. Eu decidi amar minha esposa decidiu me amar. Você tem a parte sentimental também, mas sem a ação o amor não está completo. E sim, mas um homossexual pode amar o outro. Não sei, não entendo esse argumento aqui, para mim não é válido. O cristão que te falou isso, não sei. E aí você fala, 10 eu não vou ler o que você trouxe, mas eu não vou nem ficar comentando. Um pedófilo também pode amar uma criança. Meu Deus. E realmente, você fala aqui, não existe amor numa relação não consentida que é estupro. Estupro, pedofilia são coisas diferentes. É bom separar. E depois que eu aprendi isso nas aulas de direito na faculdade, achei legal. Eu não sou advogado, mas tive aulas de direito. Pedofilia é você compartilhar, divulgar, armazenar
dados, informações, vídeos, conteúdo sexual de menores de idade. Isso é pedofilia. Quando você tem relação sexual com alguém que não é consentida, é estupro. Quando esse alguém é menor de 14 anos, menor de 14 anos é sempre, não há nem consentimento. Menor de 14 anos, aliás, menor de 13 anos, 14 anos já poderia. Então, de 13 para baixo, não, mesmo se tiver consentimento, é estupro de vulnerável. Se for menor de idade e for sem consentimento, estupro de vulnerável também. Há héteros pedófilos, mas nem por isso a heterossexualidade é desencorajada. Comparar gays com pedófilos é uma enorme falta de senso e proporção. Concordo com você, não tem nem o que discutir aqui, não tem nem comparação. Com relação às leis de Deus e com relação à sociedade. Com relação às leis de Deus, são todos abominações, mas com relação à sociedade, meu Deus, se você é homem e quiser ter relação com outro homem, não me importa com isso. Agora, se você for tentar fazer alguma coisa com uma criança na minha frente, sai de perto, que eu vou pra cima. Não vou permitir uma coisa dessa. Até porque nós devemos proteger as crianças e aqueles que são vulneráveis. Então, concordo com você, não há comparação nesse ponto. O 11. Homossexualidade é influência maligna, doença ou um desejo carnal. A Bíblia nunca ensinou tais coisas. Você traz aqui Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nela confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja assado mentiroso. Então aqui, de certa forma, você está certo em falar isso, mas quando a gente vai lá no livro de Romanos, capítulo 1, que a gente vê que quando eu tenho conhecimento de Deus e eu não quero praticar, não me aproximo de Deus, isso obscurece o meu coração, eu sou entregue às paixões do meu coração e isso me leva às práticas sexuais ilícitas, não naturais, que é o que está ensinando, ou conforme, não como de costume, como você trouxe. Então, acabaria entrando aqui como um desejo carnal. Sim, é um desejo do coração. Maligna, não sei te dizer. Doença. Falar que homossexualidade é doença é meio, vamos dizer, é criminoso hoje em dia. Mas, inclusive, isso é uma coisa interessante que eu tenho uma história para falar. Primeira vez que eu saí com a minha esposa, ela não era da igreja, a gente saiu como amigos para conversar. E a gente, por algum motivo que eu não lembro qual, entrou nesse tema. E ela não era da igreja, e ela me falou algumas coisas que é interessante. E não trate isso, não vamos entender isso como doença, assim como coisas fisiológicas. Não lembro se era o homossexual ou se era as pessoas que são trans. Elas nascem com o cérebro um pouco diferente no sentido que eu vou fazer uma comparação que talvez eu esteja errado. O cérebro do homem é maior do que o cérebro da mulher. E quando um homem nasce com o cérebro menor, ele tende a ter essas tendências da transexualidade. Quando uma mulher nasce com um cérebro maior, ela tende com os mesmos princípios da transexualidade. Isso é uma coisa fisiológica, já nasceu daquele jeito. Então, muitas pessoas falam que nasce homossexual, não nasce homossexual. Sim, já nasce já com isso por conta do cérebro, uma coisa fisiológica. Pode se chamar isso de doença? Não, porque a pessoa nasceu assim. Ou pode, enfim. São coisas, enfim, a pessoa já nasce daquela forma. Mas, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, e vou deixar também no link da descrição um testemunho de um homossexual adventista, ele não se identifica, mas ele fala que ele luta contra essas coisas, porque ele vê que na Bíblia isso é errado. Ele tende a gostar de homens, ele inclusive saiu um tempo da igreja por conta disso, viveu a vida dele, mas depois retornou, e ele luta contra isso diariamente. Não sei se respondi esse, mas acredito que sim. Então, influência maligna, eu não vou falar. Eu não vi nenhum texto na Bíblia que fale influência maligna, mas um desejo carnal, um desejo do coração, sim, pode entrar, que a gente viu o texto, como uma doença.
acho que não, porque normalmente é um nascimento fisiológico da pessoa já assim. E aí a última falácia que você traz, já 1 hora de vídeo. Não há exemplos de casais homossexuais na Bíblia. Você colocou entre parênteses, que é um argumento que os cristãos trouxeram. E você trouxe Davi e Jonatas, que a gente já argumentou, já falou ali, e você fala de Ruth e Noemi. Meu Deus, isso daqui pra mim é absurdo, mas a gente vai chegar lá. Qual mal há em Davi e Jonatas, Ruth e Noemi terem sido exemplos de casais homoafetivos na Bíblia? Salmo 104, verso 24, você traz, vamos lá. Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria o fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Você está aqui praticamente falando que é obra de Deus o amor homossexual, o amor homoafetivo. Mas aqui está falando das obras de Deus, exatamente da criação. As árvores, as plantas, os animais, o homem, a mulher. Não está falando aqui de amor em si, do amor, nem entre homem e mulher, nem entre homem, mulher com mulher. Não faz o menor sentido aqui. Está falando da criação de Deus. Que maravilha as obras das mãos de Deus. Confundir tais relações, a de Davi e Jonatas com Ruth e Noemi, como sendo amizade, é como confundir a amizade de um homem e uma mulher como romance. Dizer que essas relações são impossíveis de terem sido homoafetivas, supondo que a Bíblia proíbe tais relações, é justamente repetir as falácias, as 11 falácias aqui colocadas, ou seja, as outras 11 que a gente já argumentou. E aí eu trouxe aqui o texto de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 7, para a gente ler, compreender um pouquinho a história de Ruth. Talvez o irmão não conheça, ou se conheça, enfim. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Aqui está Noemi, né? Mulher de Elimeleque. Os 2 filhos chamavam Malom e Quilion. Eufrates de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Eram o nome uma de Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras a voltar à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras no lugar onde estavam, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Você está falando aqui que a nora tinha um amor homoafetivo com a sogra. Isso aqui já praticaria um incesto, né? Umas relações entre familiares. O que é também proibido e condenado pela Bíblia. Lá em Levítico 18 fala sobre relações com familiares, sobre incesto. E aí você traz a conclusão, traz todos os argumentos que a gente já conversou aqui, mas você traz 2 argumentos que é importante aqui, né? Que eu trouxe também. A questão dos erros. Você fala que a Bíblia tem muitos erros de interpretação, erros teológicos, e você traz aqui, aliás, erros de interpretação e erros de tradução. Você não fala teológicos, erros de tradução você fala. Que é quando você fala natureza com costume, e da relação também da imoralidade sexual lá. Aqui você traz o verso de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. E tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, com igualdade ao nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui você está falando uma coisa que acontecia realmente ali nos tempos em que Paulo estava pregando, em que ele estava levando a mensagem, e aí que no verso 14 diz: por essa razão, pois amados, eu estou voltando, né? Você falou do 15 ao 16. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, sem pecado, sem mancha do pecado. Por que esse ponto? Deixa eu dar uma olhada na bateria aqui, tem 6%, já tem que acabar logo. Irrepreensíveis. Quando ele está falando dessas coisas que estão deturpando, se a gente for lá no livro de Atos, eu não vou trazer que a gente já está mais de 1 hora aqui. Se você está aqui, parabéns, você é um guerreiro estudante da palavra de Deus. No livro de Atos, traz lá com relação a circuncisão, com relação a batismo, com relação a outras práticas que eram comuns dos judeus, a guarda dos sábados, ou seja, das festas cerimoniais. Esses tipos de coisas estavam sendo discutidas. Com relação à prática de comer alimentos sacrificados a ídolos, esses tipos, na verdade, acho que isso não está em Atos, acho que está em Coríntios, se eu não estou enganado. Enfim, ele está falando aqui das coisas que estavam tendo brigas aqui dentro da própria Bíblia. Se você ler, você vai encontrar essas coisas que estavam tendo discordância. E aqui ele está falando que Paulo explicou sabiamente e as pessoas estavam deturpando. E aqui você falou, médicas e canhotos foram considerados bruxos e cientistas chamados de herege, muitos foram mortos na fogueira da Inquisição. Igrejas já proibiram os casamentos interraciais. A igreja pode errar novamente. Na igreja primitiva se realizava uma típica casamento gay na época. Eu não sei onde você viu isso na Bíblia. Desse do casamento gay da igreja primitiva. Mas, com relação às médicas e bruxos, a igreja na Idade Média, quando perseguiu essas pessoas, ela perseguiu muito mais ainda os cristãos, aqueles que liam a Bíblia, aqueles que tinham a Bíblia, aqueles que buscavam seguir. Então esse ponto aqui, a igreja ela perseguiu de maneira... E não foi a igreja como um todo, foi a igreja romana, a igreja que controlava ali. E se a gente for estudar os livros lá, as profecias de Daniel, das 2300 tardes e manhãs, a gente vai ver que esse período está descrito, essa perseguição aos cristãos ali, e essas coisas que a igreja fazia nessa época. E aí você fala aqui, o último ponto, a questão do amor. A Bíblia diz que o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, 12. E a Bíblia não ensina que é impossível ter o amor à homoafetividade. Mateus 7, verso 12. Esse daqui eu acho que eu não li esse texto. Porque essas questões aqui que você trouxe, das conclusões, eu vi os pontos que você trouxe, mas eu não li os textos novamente. Vamos lá. 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-los também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Eu não entendi aqui qual que é o contexto que a Bíblia não diz que é impossível ter o amor entre um amor homoafetivo. Dizer que Deus é amor não o torna injusto. Concordo perfeitamente. O amor demanda justiça. O amor é um vínculo perfeito. E aí quando você fala que o amor, Deus é amor, não o torna injustiça. Aí 1 Coríntios 13, 6. E o amor é um vínculo perfeito. Colossenses 3, 14. Exato. Mas a justiça de Deus também está ligada à sua lei. Se a sua lei fala para não fazer tal coisa, por mais que você tenha amor fazendo aquilo, está errado. Um ponto que você falou, né, da homossexual não ama, que aí a gente respondeu que pode sim amar. E aí você comparou, as pessoas comparam, trouxeram para você que o pedófilo também pode amar. Ou o estuprador pode amar. Pode ser que um casal, homem e mulher, casados, se separaram, o homem continua amando e ele vai lá e abusa da mulher. Ele continua amando e fez uma coisa errada. Isso daí não tá, por amor, tá liberado. Não, não é. Por mais que os dois amem, ele ama, ela ama, mas ela não queria naquela época e ele forçou.
não tá errado. O forçar não quer dizer que pode. Eu sou casado com a minha esposa, e se um dia ela não quiser, não estiver bem, eu vou lá e forçar. Isso é estupro, isso está errado. O amor, ele não apaga as manchas. O amor perdoa. Mas o perdão requer arrependimento. Eu não tenho como falar assim, ai, Senhor, me perdoa por matar. E aí eu vou lá e continuo matando. Não existe isso. Quando eu me arrependo, quando eu volto atrás, peço perdão. E aí o amor cobre essas manchas, né? O sangue de Cristo derramado por amor a mim me limpa dos meus pecados. Bom, acho que do que você trouxe é isso. Já tem mais de 1 hora de vídeo. Eu espero que o irmão assista. Se quiser rebater comentando de novo, pode comentar, pode ficar à vontade. E a gente vai ler, vai responder, sem problema nenhum. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pelo estudo de hoje. Estudo grande, possamos, Senhor, colocar em prática a Tua vontade, possamos compreender a Tua palavra, que o Senhor nos guie em todo entendimento. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.